38 milhões de reais. Esse é o prejuízo contabilizado até o momento com a chuva de granizo que atingiu a cidade de Lages. E os reflexos também estão nas escolas. Cerca de 3.000 alunos vão ficar sem aulas por tempo indeterminado no município. Um problema constante no município de Herval do Oeste, fazer ligações em certos locais é uma tarefa quase impossível. Não funciona. Pra vocês entenderem, já faz 40 dias que estamos sem telefone. E continua suspenso o aumento do IPTU em Florianópolis. Pela quarta vez, o Tribunal de Justiça adiou a decisão sobre a alteração do imposto. E no futebol, jogando fora de casa, o Avaí perde a chance de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. No sul do estado, 2 igrejas católicas foram alvo de vandalismo. Uma mulher foi flagrada destruindo imagens sacras. As imagens gravadas por um cinegrafista amador na última segunda-feira e publicadas em uma rede social mostram a mulher arremessando contra o chão o banco de uma gruta que fica aos fundos da igreja do bairro Morrotes, em Tubarão. Com outro objeto de madeira, ela quebra imagens sacras. Logo em seguida, sai caminhando como se nada tivesse acontecido. Dali, ela foi direto para a parte interna da igreja, onde destruiu a imagem principal de Jesus Cristo crucificado e ainda tentou de drogas, né? Aqui mesmo, diante da gruta, certamente deve ter usado a droga e saiu daqui então e quis agredir nossa funcionária na igreja. Ontem, esta outra igreja no bairro Passagem, distante cerca de 8 quilômetros da que havia sido atacada na segunda, foi alvo da mesma mulher. Ela roubou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a quebrou no meio da rua. Eu fiquei triste, fui ver, já me entregaram os pedaços da Nossa Senhora e quebrou também a cruz, também já estava toda quebrada, né? E ela correndo e a polícia correndo atrás dela. A mulher de 39 anos, responsável pelos atos de vandalismo, já é conhecida da comunidade pelos problemas com as drogas. Ela está detida, aguardando uma vaga em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. É triste, né? A gente não sabe o que fazer, porque diz que ela já esteve internada várias vezes, mas não recupera. O valor total do prejuízo causado não foi divulgado. Boa parte das imagens não poderá ser recuperada. A mais antiga tinha pelo menos 15 anos. Em vários pontos do interior de Herval do Oeste, conseguir uma ligação telefônica é uma tarefa complicada, quase impossível. Hoje, uma reunião entre Procon e moradores tentou encontrar uma solução para a falta de sinal. Não funciona. Pra vocês entenderem, já faz 40 dias que estamos sem telefone. Seu Jacir, que mora na comunidade de Sede Belém, interior de Herval do Oeste, se sente lesado por causa dos constantes problemas na linha telefônica residencial que possui. A gente tem sentido uma certa incompetência por parte da Oi devido à falta de manutenção da rede. Tem muitos problemas na rede, houve vários roubos de cabos de telefone 2 vezes seguidas no mês aí, há uns 90 dias atrás, e dali para cá que complicou realmente a situação. E não é apenas o seu Jacir que tem problemas com a telefonia aqui em Herval do Oeste. Segundo dados do Procon, a má prestação de serviços telefônicos, seja com linhas fixas, móveis ou destinadas à internet, lideram o ranking de reclamações. Tentando buscar soluções, o Procon trouxe a gerente de atendimentos que responde pela empresa de telefonia para uma conversa com os moradores. O serviço é ofertado, ele tem que ter uma boa qualidade. Então, se existem problemas, tem que ser sanados. E pelo Procon, a gente tenta que a empresa cumpra a demanda da oferta e o serviço seja bom. As solicitações foram registradas pelos moradores e serão levadas para avaliação visando as melhorias. Com o diálogo aberto, todos ficaram mais confiantes quanto a uma solução. A gente sempre confia, né? Acredita. Mas está meio complicadinho. Vamos ver, vamos aguardar.
E depois do intervalo, a Federação Catarinense de Futebol suspende 5 torcidas organizadas por causa da violência nos estádios. E o Avaí leva 2 gols nos acréscimos e perde a chance de liderar a Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol e violência. A Federação Catarinense de Futebol, com apoio do Ministério Público e Polícia Militar, decidiu suspender várias torcidas organizadas de Santa Catarina. A medida atinge a Mancha Azul do Avaí, Gaviões Alvinegros do Figueirense, Fúria Marcilista do Marcílio Dias, União Tricolor do Jeque e Força Independente do Brusque. O último caso de violência envolvendo as organizadas foi a morte do torcedor do Avaí, João Grá, na BR-101, depois de ser atingido por uma pedrada na cabeça. Antes disso, em Joinville, uma briga generalizada entre torcedores do Vasco da Gama e do Atlético Paranaense deixou vários feridos. Mais de 20 envolvidos foram presos, mas acabaram sendo soltos pela justiça. Outros registros em estádios catarinenses também influenciaram a decisão tomada pela federação. Agora, 5 torcidas citadas não poderão entrar nos estádios ou permanecer nas imediações com qualquer adereço ou símbolo que identifique as organizadas. A decisão vale pelo menos até o final do Campeonato Catarinense do ano que vem. O Ministério Público vai notificar os outros estados para que essas organizadas também sejam proibidas de entrar nos demais estádios do país. Bola rolando, o Avaí vacilou em Goiás, levou 2 gols do Atlético nos acréscimos e perdeu a chance de liderar a Série B. Foi um apagão que durou 1 minuto e com um nome, Thiago Primão. O primeiro dele foi de cabeça. O segundo, depois de uma falha de Wagner na saída de bola, o atacante chutou de longe, do meio de campo, fez um golaço e fechou o placar. O Avaí continua na 3ª colocação com 52 pontos e vai fechar a rodada, mesmo com a derrota, dentro do G4. E hoje é o dia do professor. A data instituída há 51 anos prevê feriado escolar, mas como algumas escolas anteciparam o dia de folga para a segunda, hoje alunos tiveram a oportunidade de fazer homenagens em salas de aula. Joana é professora de História há 22 anos. Gabriel leciona matemática há 4. Ela optou pelas ciências humanas, ele pelas exatas. Colegas de trabalho que escolheram seguir essa carreira por vocação. O que me fez escolher essa profissão, principalmente, foi uma professora de História, ainda do ensino fundamental. Eu achava ela uma professora excepcional. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a focar a minha vida em ser professora e corri atrás disso. Essa questão de vocação, eu sempre tive isso, mesmo quando adolescente, né, no ensino médio, sempre tive isso dentro de mim, assim, sempre tive essa vontade de ser importante para a sociedade. Ambos lecionam para alunos do ensino médio e apostam na interação e no bom relacionamento com os alunos para conseguir prender a atenção das turmas e repassar o conteúdo. Além de professores, eles são muito amigos e os professores são muito importantes nas nossas vidas. Desde o pré, que a gente aprende a falar, que a gente aprende a escrever, até a nossa vida profissional. Eles nos ensinam coisas da vida, entende? Eles nos apoiam, nos aconselham e muitas vezes são bem mais amigos do que amigos da escola, assim, sabe? A prática tem mesmo dado resultado. Hoje, ao entrarem na sala de aula, os dois foram surpreendidos pelos estudantes com uma demonstração de gratidão e reconhecimento para marcar o Dia do Professor. O Dia do Professor é reconhecido por uma lei federal de 1963 que institui a data como feriado escolar. Um dos artigos da lei, inclusive, cita que neste dia as escolas devem promover homenagens e solenidades aos mestres. Com o reconhecimento dos alunos, os professores agora esperam que outros desafios sejam vencidos para que possam ser realmente homenageados. Nossa, não tem como dizer que ele não é muito importante. Talvez o mais importante é o nosso salário. E, convenhamos, ele não é agradável. Só a gente sabe o quão gratificante é ser reconhecido pelo aluno, por uma sala, por um grupo, quando o nosso trabalho é reconhecido, valorizado por eles. Esse reconhecimento, essa retribuição é algo que não tem valor para o professor. Está acima de todas as coisas. Então a sociedade precisa, de novo, reconhecer a importância do professor.
Durante o mês de outubro, diversas ações são realizadas para lembrar a luta das mulheres contra o câncer de mama. Uma delas é o mutirão de cirurgias de reconstrução dos seios, que há 4 anos acontece em Florianópolis e faz parte da campanha Outubro Rosa. Olhando para Angelita, não é possível notar nada de diferente. Mas debaixo dessa camiseta rosa, ela esconde a marca de uma das doenças que mais afeta as mulheres no mundo. Há 6 anos, quando tinha 40 de idade, ela descobriu o câncer de mama. Eu fui para tirar um nódulo, nem eu sabia que exatamente ia ser que era um câncer. Daí na hora eles fizeram a biópsia e viram que era um câncer. Daí o meu médico deixou bem ciente que se precisasse, se fosse realmente um câncer, eles tirariam minha mama. Uma mulher sem uma mama é meio estranho. Daí tu te olha, tu se sente nada. Depois de fazer todo o tratamento contra a doença, ela começou a luta pela reconstrução do seio pelo SUS. Mais de 4 anos se passaram e ela continua na fila. Para tentar diminuir essa fila e agilizar o atendimento, desde o ano passado, uma lei federal garante a reconstrução da mama logo após a retirada. Porém, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, desde então, aproximadamente 20 mil mulheres precisaram retirar o seio. E menos de 10% saíram da sala de cirurgia com a mama reconstruída. Por isso, esse cirurgião plástico de Florianópolis realiza há 4 anos um mutirão de cirurgias de reconstrução mamária. Mais de 20 mulheres já foram beneficiadas com a ação. Neste ano, serão 6 cirurgias e entre as pacientes estará a Angelita. Esse trauma da ausência da mama, isso influencia no tratamento dela. A gente sabe que a parte psicoemocional da paciente ela tem que estar muito bem calçada e bem interessante para que ela faça uma quimioterapia adequada. E isso é um ponto importantíssimo que a gente tem que chamar a atenção. Há poucos dias da cirurgia, Angelita já planeja a nova vida após a reconstrução da mama. Penso que faz 5 anos que na praia eu não vou, que a gente fica meio constrangido, não querendo não fica, né? Eu pensei assim, falei até para meus colegas, esse ano eu vou na praia, esse ano eu vou ficar muito feliz. Eu acho que é uma coisa, meu Deus, tudo de bom. E a seguir, 38 milhões de reais. Esse é o prejuízo contabilizado até o momento com a chuva de granizo que atingiu a cidade de Lages. E os reflexos também estão nas escolas. Cerca de 3 mil alunos vão ficar sem aulas por tempo indeterminado no município. Em coletiva à imprensa hoje à tarde, o prefeito de Lages e a Defesa Civil apresentaram os primeiros dados oficiais sobre os estragos ocasionados pela chuva de granizo que atingiu a cidade. A liberação do FGTS às famílias atingidas deve ser solicitada pelo município ao governo federal. 38 milhões de reais. Esse é o valor dos prejuízos contabilizados até agora por causa da forte chuva de granizo que caiu em Lages nesta segunda-feira. No comércio, os valores já chegam aos 27 milhões de reais. Em coletiva esta tarde, o prefeito da cidade explicou que parte dos serviços públicos vão continuar suspensos. É o caso da educação. Várias escolas estaduais e municipais foram afetadas e cerca de 3 mil alunos vão continuar com as aulas suspensas e sem previsão de retorno. Por conta dos estragos, o pronto atendimento Tito Bianchini deve levar cerca de 30 dias para voltar a funcionar. Por enquanto, os atendimentos vão continuar na enfermaria do Exército. 2 unidades de saúde nos dadas por pelo menos 15 dias. Está faltando empresa, mão de obra, tanto para o Estado, né, João Alberto, como para nós. Está faltando empresa para fazer a recuperação desses espaços. Se tiver empresa, a gente vai conseguir recuperar muito mais rápido. O fenômeno climático afetou 60% da cidade. 80 mil pessoas tiveram prejuízos em casas e carros. Hoje pela manhã, a distribuição de telhas para as famílias atingidas começou. Segundo a Defesa Civil do Estado, 20 mil telhas serão entregues por dia e todas as pessoas prejudicadas devem ser atendidas. Na minha conta, eu não tenho esse número final ainda. Então, o meu número é 20 mil telhas dias até o momento que eu cesse o atendimento em Lages. Em relação à liberação do FGTS às famílias atingidas, o pedido deve ser encaminhado ao governo federal, que pode demorar até 90 dias para responder à solicitação.
E a quinta-feira vai ser de sol entre nuvens na maior parte do dia. Entre a tarde e a noite, possibilidade de chuva em algumas regiões e pode haver temporais isolados com descargas elétricas e granizo. A temperatura fica alta, mínima de 11 graus na Serra e máxima de 32 no oeste do estado. No Planalto Norte, mínima de 18 e máxima de 30 graus. No litoral norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, a máxima chega aos 28. No sul, mínima de 18 e máxima de 31 graus. E com relação aos temporais, um dado preocupante. O Brasil é o campeão mundial em incidência de raios, com 130 mortes por ano. Pesquisadores esperam diminuir esses números, prevendo quando e onde vão cair as descargas elétricas. Há 55 anos, seu Mário visitava este cemitério na zona leste de São Paulo durante o dia de finados. Para fugir de uma chuva, ele e outras pessoas decidiram se esconder debaixo de uma árvore. Na hora que eu estava aglomerado, veio um raio, mas tão forte que partiu a árvore, derrubou a árvore e derrubou todo mundo que estavam aqui no setor, todo mundo junto. Na época, cerca de 10 pessoas ficaram feridas e uma mulher morreu. Esse tipo de morte no Brasil é mais comum do que se pensa. Os raios fazem 130 vítimas fatais todos os anos no país. E mais umas 300 a 400 pessoas que são atingidas sobrevivem, mas em geral passam a apresentar algum problema, um problema neurológico, um problema motor. Para o especialista que estuda o fenômeno há mais de 30 anos, a tendência é que o número de raios aumente no mundo. Mas em alguns lugares onde a estiagem tem sido mais severa, a incidência deve ser menor. Na região sudeste, por exemplo, o número de raios caiu pela metade no último verão em comparação com o mesmo período do ano passado. Agora os pesquisadores querem determinar quando e onde os raios vão cair. Mas essa pesquisa deve terminar pelo menos só daqui a 5 anos. Enquanto isso, sensores como este conseguem processar em tempo real as informações dos raios à medida em que eles estão caindo sobre a Terra. Nós temos cerca de R$1 bilhão de prejuízos anualmente no Brasil causados por raios. Então, se nós pudéssemos prever a incidência de raios, nós poderíamos salvar vidas e poderíamos economizar, diminuir os prejuízos. Quando o céu ficar assim, o conselho é se proteger dentro de casa ou do carro, não usar equipamentos eletrônicos e evitar ficar embaixo de árvores ou em locais descampados. Hoje, seu Mário aprendeu a lição. Não, eu prefiro me molhar. Me molhar, qualquer coisa, mas embaixo de uma árvore jamais vou. E a seguir, assinada hoje em Chapecó a ordem de serviço para o estudo do projeto da Ferrovia do Frango. E ainda continua suspenso o aumento do IPTU em Florianópolis. É um instante só, a gente já volta. Foi assinada hoje em Chapecó a ordem de serviço para o estudo do projeto da Ferrovia do Frango, que vai ligar Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do estado, até o porto de Itajaí. O prazo de conclusão dessa análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental é de 22 meses. Após isso, a obra será licitada. 1 ano e meio após o lançamento do edital de licitação, hoje foi assinada a ordem de serviço para o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a Ferrovia do Frango. A assinatura contou com a presença da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, além de autoridades catarinenses. Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina, né? Todo o desenvolvimento industrial aqui dessa região do oeste catarinense vai ser muito beneficiado com a existência da ferrovia, reduzindo custos e melhorando a atratividade e a competitividade dos produtos aqui produzidos. Existe um estudo prévio que indica mais de 600 quilômetros de estrada de ferro que deverá ligar Dionísio Cerqueira, no extremo oeste, até o porto de Itajaí. Mas, de acordo com o ministro dos Transportes, é o estudo de viabilidade técnica que deverá indicar o melhor traçado a ser seguido. Mas também é preciso lembrar que na previsão do seu traçado, a Ferrovia Norte-Sul vai descer de São Paulo e vai passar por aqui. E esta é uma região que tem a vocação para ser um grande centro de encontro de ferrovias, sejam a ferrovia de natureza longitudinal,
que, por exemplo, poderá servir para trazer grandes produções de grãos, milho para alimentar a produção aqui dessa região, seja do ponto de vista transversal. Olhando do ponto de vista transversal, é a alimentação para os portos exportadores, os portos localizados no litoral catarinense. O prazo para a conclusão do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental será de 22 meses. A expectativa é que a obra esteja licitada até o fim de 2016. O custo será de 6 bilhões de reais, divididos em 10 anos de trabalho. Para as agroindústrias catarinenses, a ferrovia é uma luz no fim do túnel. Hoje, o estado precisa comprar mais de 2.000 toneladas de milho para abastecer os frigoríficos. Geralmente, os grãos são comprados no Mato Grosso. A saca de 60 quilos custa em média R$ 12, mas chega em Santa Catarina por R$ 24. Custo elevado que dificulta a manutenção das agroindústrias na região. Espero que em 10 anos o trem, porque vai levar carne daqui para o porto, né? Agora, não é só isso não. Logo em seguida já teríamos que ver o trem para trazer milho, para criar os suínos e o frango aqui. Não tem milho, nós temos que trazer de caminhão. O milho lá está a 10, 11 reais o saco. Chega aqui a 24, 25. Isso é um desperdício. A boa notícia é que a ferrovia deverá baratear em 17% o transporte e facilitar o escoamento da produção para outros estados brasileiros e para exportação. Com esse novo investimento, a economia catarinense deverá se tornar uma das melhores e mais competitivas do país. Então essa logística vai realmente aumentar muito a nossa competitividade e vai consolidar um modelo que hoje é uma referência para o mundo, mas que enfrenta desafios. Continua suspenso o aumento do IPTU em Florianópolis. A decisão em caráter liminar, concedida pela Justiça Estadual no início do ano, suspendendo a cobrança, poderia ter sido julgada hoje pelo Tribunal de Justiça, mas os desembargadores transferiram a data da discussão pela 4ª vez. Depois de mais de 2 horas de análise, os desembargadores presentes aceitaram o pedido de vistas do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nelson Schaefer Martins. A ação direta de inconstitucionalidade, questionando os aumentos do IPTU e ITBI em Florianópolis, só deve voltar a ser discutida no dia 5 de novembro. Apesar do novo julgamento, parte dos desembargadores já adiantou seu voto. 10 julgaram a ação improcedente e assim o aumento válido. Outros 6 avaliaram o inverso e ainda 4 membros da Corte Estadual julgaram parcialmente procedente a ação, ou seja, questionaram alguns aspectos da lei. Mas o resultado ainda é um mistério porque faltam 5 votos e os que já se manifestaram podem rever o seu posicionamento. A Procuradoria do município está confiante. De acordo com a prestação de contas do exercício de 2012, a Prefeitura acumula 75 milhões de reais em dívidas. E a entrada dos novos recursos, na ordem de 90 milhões de reais por ano, aumentaria a receita da capital. O procurador garante que, se aprovado, o aumento do imposto só será válido a partir de 2015. Nós não vamos retroagir, isso é só a partir do ano que vem. Por isso que não existe a possibilidade de se encaminhar um carnê suplementar. Já para o advogado de 5 entidades representativas da capital, que moveu a ação questionando a constitucionalidade da lei, o debate foi importante, porque dividiu opiniões e abriu novas possibilidades entre os desembargadores. Primeiro, que a planta genérica foi com valor de oferta e não valor venal. O segundo, que os limitadores em 50%, 150%, 250% são inconstitucionais porque ferem o princípio visivelmente da igualdade contributiva. E o terceiro, pelo IPTU social, sem uma análise prévia da questão fiscal e financeira. E antes de encerrarmos, vamos dar uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento intenso nos 2 sentidos, mas principalmente para quem está deixando Florianópolis com trânsito bastante lento. Agora na capital, 22 graus. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Boa noite, até amanhã.